Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Modelo Mental Cast, onde a gente vai querer saber o que é que tem por trás das pessoas, qual o modelo mental, como é que eles pensam, o que é que eles fizeram até chegar nos objetivos dele. Então, a gente poder abrir a caixa preta dessas pessoas para que a gente possa tentar ver o que é que a gente consegue colocar na prática. Hoje eu estou com um convidado super especial, tá? É o meu amigo Alessandro Rocha, tá? É um cara muito especial para mim, porque ele tem toda uma história do início da minha jornada lá em 2003, 11 anos atrás, onde ele foi o meu primeiro psicólogo a iniciar esse trabalho junto comigo, de acreditar nesse projeto lá atrás, né, e a gente fez essa primeira conexão. E Alessandro, ele é psicólogo, né, ele é especialista em terapia cognitiva comportamental, em MDR, então, assim, ele é responsável, CEO do Instituto Supere, que já existe há mais ou menos 10 anos, onde ele trabalha com a questão de lá com crianças, adolescentes, adultos, casais. Então, eu vou deixar um pouco ele falar mais sobre ele, sobre o que é o trabalho dele, para ele mesmo se apresentar. Então, Alessandro, fala um pouco aí de você, para o público que está em casa, um pouco da tua trajetória, do teu currículo também, para saber quem é o Alessandro, mas Uhum, também quem é o Alessandro que tem por trás desse lado profissional, que a gente, uhum. para a gente te conhecer melhor. Joia. É uma honra, um prazer enorme, viu, Fred, poder estar aqui compartilhando, construindo parte desse processo, dessa etapa, dessa idealização que você teve, brilhantemente, que inspira também pessoas, né? Então, para mim é uma honra e falar um pouco de mim, né? É uma trajetória, né? Grande de desafios, né? Então, posso iniciar a partir da palavra supere, né? Supere é um nome muito especial para mim, que veio eh, em sonhos repetidos na minha mente durante uns 3 dias seguidos, só me vinha essa palavra, e a partir daí, né, eu fui repensando a minha vida, o quanto que isso estava conectado comigo, de experiências de vida, de superação, e surgiu a ideia de abrir, né, um empreendimento, a empresa, e pudesse construir modelos, né, de poder contribuir nas pessoas, trazendo uma maior consciência para que elas descubram maneiras de serem mais felizes, trazendo e destacando daí a saúde mental, que é o que a psicologia trabalha, né. Então, essa faz parte, né, do meu processo aí, onde a Supere, ela tem, né, aspectos tanto de oferecer cursos, consultoria e consultório com atendimentos, né, essa Tá. abordagem que você falou. Então, ao longo aí dessa jornada, são alguns anos aí de experiência. Uns 10 anos, né? Talvez quando a gente A Supere tem uns 12 anos, né. 12 anos já? É, Que é. bacana. Então, na época Aham. que a gente se conheceu, você estava praticamente também iniciando seu projeto de É. empreendedor com a Sim. Supere, né. Uhum. A Supere, ela está num degrauzinho a mais na frente, Alessandro, mas eu queria que você falasse um pouco antes da Supere. Eu Tá. queria, assim, que o público te conhecesse, assim, poxa, quem é o Alessandro, assim, Aham. casado, não é isso? Assim, Sim. tem uma vida pessoal, assim, o que é que fez, surgir a necessidade de colocar a Supere? E, assim, o porquê da psicologia? O que fez te levar realmente a você Uhum. trabalhar com pessoas? Sim. Eh, eu no ensino médio era muito bom em matemática, né, então eu juntava as pessoas e as pessoas vinham atrás para poder ajudar a ensinar matemática, né, e fazia a partir disso, com o ensino, desde o ensino médio, a estar conectado com essas pessoas e poder ensinar de alguma forma aquilo que elas tinham de dificuldade. E a gente se reunia e era muito bom isso. Então, fui investir inicialmente na área, né, de matemática, na área de exatas, na química. Então eu comecei a fazer química Bem industrial. diferente, hein? De Bem, exatas bem, ali bem para mesmo. pra E aí lá pessoa. foi onde na Escola Técnica Federal, na época, né, hoje é IFPE, é onde eu pude desenvolver as minhas lideranças, né, as minhas habilidades. Então me Hum. chamaram para participar de grupo de promoção de eventos para a área de química, contato com professores, oferecer cursos e palestras e tal, dentro da própria escola técnica mesmo.
Você já se Mas destacava ali, então, como foi um onde eu líder nato, comecei, natural. foi quando eu comecei. E a partir daí, né, com essas ideias, né, fui monitor de bioquímica, né, trabalhei no departamento de antibióticos da Federal na época, fazendo síntese orgânica para medicações na área de neurologia, né. Foi um momento, assim, ímpar, mas eu sentia falta de pessoas. Desde da juventude, eu era uma liderança também de participar de grupos jovens, né, religioso, né, no caso, a juventude espírita. Sim. E aí eu coordenava essa juventude e podia ajudar, né, as pessoas e isso me preenchia, né. Então, a partir daí, né, fui desenvolvendo essas habilidades, né, e eu sentia falta de pessoas quando estava fazendo a preparações das substâncias lá no laboratório, eu sentia falta de pessoas. E a partir daí fui conversar com alguns psicólogos para entender um pouco a área, né? Como é que é a atuação do psicólogo, o que é que ele faz, onde ele trabalha, como é que é o mercado. Então eu tinha um olhar de de saber exatamente onde eu estava pisando. Não me preocupava em não fazer uma mudança e uma decisão, sem estar com os pés fincados no chão, dentro da realidade. E aí eu reconheci as minhas habilidades e fui atrás conhecer psicólogos da área para entender como é, porque ia ser uma mudança muito grande, né? Abrir mão da química e ir Uhum. para a psicologia. E Ter assim eu fiz. ter que recomeçar, né. É. A decisão maior foi quando surgiu um estágio na área de psicologia. Eu fiz um curso de um teste e ele era usado para aplicar em clínicas para o Detran, que é o psicotécnico que chama, né. Sim. Então, surgiu um estágio numa clínica do Detran para aplicar os testes e ajudar as pessoas a tirarem a habilitação com avaliação psicológica. Eu fiz o estágio no CEPA, onde é uma instituição, que promovia, né, essa clínica e vendia alguns testes, então foi uma experiência incrível, né. E a partir daí foi quando eu tive que decidir, porque a carga horária não dava. Então eu tomei a decisão de abrir mão da química, fiquei só com a psicologia e comecei a estagiar desde o quarto período da faculdade. E Tá. aí estou Eu até hoje eu vou trabalhando na área, né. Tá, Alessandro, muito legal. Eu vou, voltar um pouquinho nessa sua fala que você falou, Aham. uma coisa que me chamou muita atenção, de estar com os pés no chão, Uhum. e ali foi um momento que você precisava tomar uma decisão. Sim. Eu acho que quem está em casa, principalmente, precisa entender que, às vezes, durante a jornada, a gente escolhe um caminho, mas precisa tomar uma nova Uhum. decisão ali que é muito importante para o seu futuro. Sim. E me fala um pouco sobre nessa hora que você tomou essa decisão, como é que foi em relação à sua família, às pessoas próximas, de você mudar completamente de uma área de biologia para Uhum. a área de psicologia, no qual você sentiu ali, foi no seu coração aquela vontade de ajudar as pessoas, estar próximo, porque me parece Sim. um caminho até muito natural de uma liderança natural de ajudar as pessoas, você já foi se Uhum. apresentando, as pessoas foram reconhecendo você de forma natural. A gente Sim. também vai falar um pouco sobre essa questão da importância, né, Uhum. da psicologia, da TCC, dentro das lideranças, de como a gente pode abordar isso, mas é um ponto que me chama muita atenção. Me fala como foi nessa hora de você tomar essa decisão, a dificuldade que você teve, para quem está em casa poder entender o que é que ela precisa para realmente entender assim: "Poxa, eu posso tomar uma decisão difícil?". E assim, Uhum. você teve apoio dos seus Sim, familiares? sim. Meus pais, eles tinham uma postura de não impor nada. Eles colocavam para mim uma total autonomia de poder escolher isso, né. Então isso me ajudou muito, eu me senti muito acolhido pelos meus pais para fazer essa transição e, eu coloquei para eles que era uma forma de eu descobrir uma maneira de trabalhar e me sentir mais feliz, realizado. Então eu tive total apoio dos meus pais e essa transição, acontecia, assim, a dúvida, né, porque para tomar uma decisão, né, assim, surgem as dúvidas, Sim, né. com Então, certeza. eu fui amadurecendo e descobrindo que, uma forma de pensar é a gente, ficar se martirizando com a possível perda de abrir mão daquilo.
E a outra maneira de pensar é: o que é que eu posso ganhar fazendo a escolha, né, abraçando aquilo que eu escolhi, sim. né. Então, o que ajuda é quando a gente pensa sobre a maneira como a gente pode ganhar, né, e não como vai perder, né. Então essa é uma mudança, assim, mental super importante para a tomada de qualquer decisão. E assim seguir, né, nos ganhos que eu poderia ter com a psicologia, de me realizar, fazer o que eu gosto, eu amo o que eu faço, e isso faz toda a diferença na minha atuação. Então, bacana. Vocês, percebem que o Alessandro, desde cedo, ele já tinha um modelo de mentalidade ali já definida, que ele trouxe como é que ele Uhum. fez para tomar a decisão. Eu acho que é a grande dificuldade que as pessoas têm de tomar uma decisão difícil, de tirar realmente da cabeça, colocar no papel, Uhum. analisar e ver assim: "Poxa, realmente é isso que eu quero?". Então e Sim. você traz depois aí de foi quando isso? Foi em que ano? Você lá atrás tomou Eh, mais ou menos? Foi em 2000 e não, eu comecei psicologia em 97, né, 97, né, fi então já me estamos formei em 2002, né. então já há bastante tempo você vê que Isso. você realmente tomou aquela decisão e mudou praticamente aí a sua jornada, o seu futuro aí, Foi. e você falou com o coração ali, que você falou Uhum. assim: "Ah, eu amo o que eu faço", então É, foi uma verdade. decisão assertiva, difícil, mas foi acertada, né. Isso. E você falou de uma coisa que foi muito importante, Alessandra, a questão da liderança natural que você trouxe dentro já do seu comportamento. Eu acho que existe um desafio hoje muito grande dentro das empresas, principalmente quando a gente fala de liderança. Você é Uhum. o fundador e o CEO da Supere, que é Sim. um instituto de psicologia, onde você tem também seus colaboradores que você ajuda lá. Como é que você acredita quando você, tem os desafios com líderes que dentro da TCC, da terapia cognitivo comportamental? Eu queria que você falasse um pouco dela e em seguida como você pode utilizar, ajudar essas pessoas no dia a dia junto às lideranças para serem Uhum. trabalhadas dentro das empresas. Sim. Quando eu me formei em psicologia, minha primeira atuação foi na área de psicologia organizacional, onde eu tive experiência como estágio, trabalhar em algumas consultorias e fiz o meu estágio curricular numa consultoria chamada Valência e Associados. Era uma empresa, de alto padrão, de preparar produtos muito sofisticados e os produtos eram levados para clientes até fora de Pernambuco, né, a maioria deles, empresas de grande porte, onde preparávamos material de desenvolvimento de competências e pesquisa qualitativa, sempre voltado à liderança e o desenvolvimento de habilidades e competências, seja organizacional ou individual. Isso me deu um olhar, minucioso sobre a análise do comportamento dentro do ambiente de trabalho e como desenvolver habilidades. Então, Hum. trago essa experiência da consultoria que foi incrível. Valência, para mim, é um mestre sempre, e ele vai estar sempre no meu coração, assim, de trazer isso. E com essa experiência, posteriormente, eu fui investir na clínica, que era, né, a atuação do psicólogo clínico como psicoterapeuta. E aí eu tenho um olhar tanto da terapia cognitivo-comportamental, como um olhar da gestão de pessoas, da consultoria, e visualizar maneiras de desenvolvimento de habilidades gerenciais, né? Principalmente na questão psicológica, emocional, né? E esse link aí com a TCC foi diferencial para mim, porque a TCC, terapia cognitivo comportamental, ela é bem abrangente porque envolve um leque de terapias, teorias que se complementam para intervenções cognitivas, de reestruturação cognitiva mental, como também, de mudanças de hábitos e desenvolvimento de habilidades, né. Então, são várias perspectivas para atender diversos tipos de demanda, né, principalmente por estar ligado à psiquiatria, a transtornos diferentes, né. Então, a TCC é uma abordagem sistemática, diretiva, vai em busca dos resultados. Ela é bastante interativa e motivadora.
tem base na neurociência, porque a gente pode entender muitos comportamentos a partir do funcionamento do cérebro, como também da psicoeducação, onde vai falar da relação entre pensamento, sentimento, comportamento e sintomas. E isso fala sobre as crenças e como mudar crenças. Porque o que é de mais profundo do ser humano é aquilo que a gente acredita, né, Fred? Sim. Então isso tem muita força e influencia muito no comportamento. E nem sempre as pessoas acham que é possível, né, mudar e construir a própria felicidade. Isso a gente vai ensinando e construindo com ferramentas para que a pessoa se sinta cada vez mais seguro, né, segura, né, construindo essa segurança pessoal para que ela possa desenvolver caminhos favoráveis para si mesmo. Né? E às vezes as crenças se boicotam, né? E esse trabalho da Bloqueia a terapia é pessoa, né? isso. Né? Não, bacana, o Alessandro. Teve um ponto aqui que me chamou a atenção, que tem Uhum. tudo a ver com o nosso assunto, que realmente dentro da liderança a gente observa os comportamentos, né? E o líder É. ele precisa ser o exemplo através disso. A Uhum. TCC é uma metodologia que consegue, através de alguns correções de hábitos, já ter um resultado mais rápido. Eu Sim. lembro muito bem da metodologia. E quando a gente conversava, você trazia Uhum. muito isso, que ela é específica para alguns tipos de tratamentos como dependência química, alcoolismo, Sim. exatamente porque ela vai trabalhar todos esses pontos que você trouxe, Aham. para que possa já ter algum resultado inicial e a Uhum. pessoa já começar a ter um primeiro Uhum. percepção de melhoria, né? Que o ser humano ele precisa de Sim. pequenas pílulas ali para poder sentir que está evoluindo, Uhum. né? Mas um ponto que você trouxe de hábitos, de comportamentos, de tudo em relação a isso, você trouxe assim, as pessoas estão buscando felicidade, e a TCC é uma ferramenta no qual você utiliza para ajudar essas pessoas. Uhum. Quando você traz essa parte da felicidade, as pessoas têm buscado isso, a felicidade. É um assunto um pouco Aham. polêmico, mas interessante, mas assim, Sim. o que é felicidade para você e o que é que as pessoas te procuram geralmente no teu consultório, na tua clínica, buscando por felicidade? O que é que Sim. você entende o que é isso? Porque essa Uhum. busca pode ser algo interminável, pode ser uma felicidade para uma é diferente para outra, mas o que é Sim. felicidade para Uhum. você como profissional e o que é que essas pessoas têm buscado ali dentro também do teu consultório? Sim. As pessoas quando vão buscar terapia, muitas vezes, é quando o sofrimento ele está muito grande, intenso, quando a coisa está bem drástica, né? Só que o olhar, né, do problema, a gente pode resolver e, no geral, a gente visualiza que tem 3 caminhos. A resolução impulsiva, quando vai aplicar algo e acaba o problema aumentando, Uhum, porque fez sem pensar. A resolução provisória, porque ganha mais tempo, mas sabe que o problema vai voltar. E a resolução definitiva, onde a gente vai na origem do problema para que o problema não fique voltando. Então, na terapia, como eu faço, é estimular para que vá resolver de uma forma definitiva e o problema não fique voltando. Então, o meu estímulo ao paciente é nesse caminho. E a felicidade é parte de uma coerência daquilo que a pessoa valoriza e acredita, né? Então, principalmente baseada nos valores, aquilo que ele acha que é muito importante na vida e que norteia a vida daquela pessoa. Então, quando ela toma consciência dos próprios valores e passa a ser mais coerente com aquilo que ela valoriza, sem se prejudicar e nem prejudicar alguém, vale sim, salientar, com certeza. a pessoa se sente mais preenchida, né, e mais feliz. Porque felicidade tem a ver com satisfação, né? Então, quanto mais momentos de satisfação na vida, aí ela vai dizer: estou feliz. Quanto mais momentos de insatisfação na vida, ela vai dizer: eu estou infeliz, né? Então, cada vez que a gente passa a ser mais coerente com os valores, a gente constrói mais momentos de satisfação e leva a gente a ser mais feliz, né? Então, essa é uma construção diária de todo ser humano. Mas não é possível se não tiver uma amplitude de consciência, né? Se conhecer, ter autoconsciência
entender os contextos das situações que acontecem para poder descobrir estratégias de enfrentamento, né? E essas ferramentas de como enfrentar, as pessoas encontram na terapia, né? Muitos pacientes aí, quando eu vejo que eles começam a aplicar algo diferente e sair daquele padrão antigo e vai se transformando, Fred, sinto uma felicidade, né, tão grande de ver aquela pessoa feliz, envolvida e se descobrindo maneiras de fazer diferente daquilo que ela fazia antes. Então, quebrar, quebrar padrões não é fácil, mas isso vai sendo construído, né, com estratégia. Então, eu me sinto muito feliz e realizado, né? Então, falei um pouco desse conceito da felicidade, mas como cada um, de repente, pode descobrir a sua própria Felicidade. felicidade, né? Perfeito. Alessandro, eu vi Uhum. nos seus olhos agora que você ficou emocionado quando você falou sobre felicidade É, para você ver como são as coisas, como é um propósito realmente seu é, de ajudar as é pessoas, verdade. quando você decidiu lá atrás. Tá muito Uhum, bacana ver uhum. isso, os seus olhos realmente ficaram, cheios Aham, de. Assim, eu fico muito feliz e tá, eu acho que é isso que é o bacana na vida, né, aham. então felicidade para cada um tem um jeito. Uhum, Você trouxe de uhum, uma forma muito, assim, simples, né, didática para todo mundo, e eu acredito também que uma coisa que a gente pode entrar, que eu vou te fazer uma pergunta sobre a questão da importância da saúde mental dentro das lideranças, mas eu vejo que você trouxe como felicidade alguns pontos aí dentro do teu consultório que as pessoas trazem, dos valores, uhum, eh, que é a necessidade do autoconhecimento para entender que são os seus uhum, valores. Isso tem muito a ver, eu acho que todo mundo que inclusive está em casa passa por isso, uhum, sobre a questão de uma possível síndrome do impostor. uhum. Eu gosto Sim. desse tema quando você trouxe a felicidade e a questão dos valores, porque isso tem um conflito. Quando Uhum, a pessoa não tem essa clareza de que quais são os seus valores e vive os valores, uhum, ela pode estar, às vezes, tendo conflitos internos diariamente do que está fazendo, o que as uhum, pessoas estão achando, e aí uhum, passa pelaquela questão da síndrome do impostor. Você acha que isso tem tudo a ver e isso aparece, esse uhum. sentimento dentro lá dos seus atendimentos? Sim, tem bastante. Porque, a gente fala da síndrome do impostor, a pessoa tem habilidades, às vezes é reconhecido por essas habilidades, mas a pessoa não acredita nas próprias habilidades, né. Então fica aquela dúvida. Então eu costumo relacionar isso com os dilemas, que é uma coisa que eu tenho trabalhado, né, no consultório com alguns pacientes, porque existem diversos tipos de dilemas. E quando a gente fala de dilema, tem uma relação direta com uma emoção. Essa emoção é muito difícil de lidar. E é uma coisa que é comum, que todo mundo sente em algum momento da vida, que é a angústia. Hum, Angústia significa divisão. Então a pessoa olha para um lado, olha para o outro, sabe o que fazer. E aquilo fica corroendo por dentro, dá uma sensação de vazio, de aperto no peito. E a pessoa não consegue, né, avaliar. Por isso que analisar bem as situações, o contexto, se conhecer para poder fazer essa análise e tomar as decisões decisões vai ajudar demais. mais Só que leve. nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha. E é difícil fazer. Precisa de uma ajuda de alguém, né, para poder ter um olhar diferenciado e conseguir analisar e até descobrir que tipo de dilema é esse, né? Então é uma coisa que eu tenho muito estudado e me preocupado bastante nessa questão de saúde no ambiente de trabalho, né? Como eu vim da área organizacional, então eu foco muito nessa questão da saúde no trabalho, da pessoa estar se realizando no desenvolvimento e que ela se sinta bem fazendo isso, o que ela gosta, o que ela quer, que ela se propõe na vida, né? Então isso eu considero como muito importante. Esse ponto aí que a gente vai entrar e aprofundar um pouco mais, Alessandro, eu gostei muito dessa sua fala sobre angústia. A gente tem Uhum. falado muito sobre saúde mental, né? Aham.
No caso, nós trabalhamos exatamente, com o mesmo Sim. propósito de ajudar as Aham. pessoas, mas hoje os maiores desafios dentro das empresas são pessoas. Sim, Então a gente, quando fala de pessoas, a gente tem que estar sempre olhando para a parte da liderança. E sim. quando a gente olha para a liderança, a gente tem que entender o formato como esse líder ele se comporta, como ele lidera o time dele, que vai Uhum. com certeza influenciar diretamente na saúde mental daquele ambiente, porque a empresa, ele é um ambiente, como em casa é outro ambiente. Então, de Uhum. acordo com o ambiente é que você vai poder entender se o ambiente é saudável, se é um ambiente tóxico, né. Então, Uhum. quando a gente olha para a questão da saúde mental e o papel dele dentro das lideranças, você trouxe um assunto bem importante, a angústia. A angústia é um sentimento ali que a pessoa está Isso. sentindo, mas se não for resolvida, essa pessoa vai o quê? Adoecer. Adoecer. Uhum. Então, eu queria que você trouxesse com esse olhar, assim, dessas percepções de sentimentos que as pessoas têm dentro do ambiente corporativo e Uhum. que precisam, de alguma forma, fazer essa leitura, que você falou muito bem a questão do autoconhecimento, e como é que essa liderança ela pode ajudar esses colaboradores no dia a dia, tá, para Uhum. poder que essa angústia, todos esses sentimentos, eles não se transformem em algo ainda pior, que é um adoecimento, uma depressão, uma ansiedade generalizada e assim Sim. vai outro. Me fala um pouco sobre isso, Uhum. assim, como você Sim. consegue identificar, como é que você pode ajudar esses líderes a Uhum. poder, dentro do ambiente corporativo, poxa, identificar, ajudar, que tipo de ferramenta você sugere que eles possam usar dentro dos liderados dele? Sim. Na TCC, a gente chama isso de regulação emocional. Então, todos nós, de uma maneira geral, podemos estar em algum momento desregulados emocionalmente e podemos regular emocionalmente com algum recurso que a pessoa tenha ou possa aprender. No geral, no ambiente de trabalho, se preocupa demais com o desempenho e com o resultado, certo? O que é natural. Mas as pessoas se cobram tanto, têm um olhar mais rígido mentalmente, né? Que aí é o modelo mental, né? Modelo mental rígido, é aquela pessoa que olha para um lado e só acha que daquele jeito é que vai dar certo. A gente vê essa rigidez com a forma de pensar do tipo tem que. Isso é uma clareza gigante da exigência, da rigidez mental. E não considera o processo, onde na TCC, um dos destaques que está sendo bem falado hoje em dia é as terapias voltadas ao processo, à construção disso. Isso é uma coisa bem atual, né, do que está se falando aí nos congressos e estudos da TCC, que é um olhar da terapia baseada em evidências, de acordo com os fatos, né, para olhar os fatos como eles são. E é onde a gente vai ver a verdade, né. Então, a mente fica pregando peças, né, o cérebro vai dizer coisas que não são úteis, e a pessoa tem a opção de escolha de abraçar aquele pensamento ou não, né. Então, a ideia para ter mais saúde no ambiente de trabalho ou aonde for, é desenvolver a flexibilidade mental, enxergar alternativas, visualizar possibilidades. Então, o líder, o gestor, ele precisa considerar que o cérebro, em geral, ele tem uma tendência a olhar mais do negativo, mas vai ajudar quando ele traz para o liderado um olhar mais flexível. E vale salientar que ser flexível não significa abandonar o objetivo. Ser flexível é ter aquele jogo de cintura, né, para poder alcançar o objetivo. Isso é ser flexível, né? Então, a flexibilidade mental é uma das coisas que na TCC, que contribuiu muito, né, com os estudos de Beck e todos os outros estudiosos, de destacar a relação da flexibilidade mental com a saúde mental, né. E a angústia, como qualquer outra emoção, Sim. né, ela funciona como se fossem ondas do mar, né. Então, né, a praia, né, a onda vem e Ó, volta, vem e volta. Então a emoção a gente sente, mas ela não permanece para sempre, né. Então a gente vai mudando a emoção de acordo com o que a gente está pensando.
a interpretação que a gente está fazendo da situação. Então, nós somos líderes das nossas interpretações. E a gente vai aprendendo a regular a emoção. Então, uma das coisas que ajuda, né, a lidar com a angústia, os dilemas, é analisando minuciosamente detalhes, contextos, para que possa se tomar a decisão mais assertiva possível. E o líder pode ajudar isso, porque é uma habilidade, né? As pessoas podem desenvolver isso. Só que já considera que deveria ter aquele resultado, deveria ter desenvolvido essa habilidade, e aí é mais exigência. Deveria é outra exigência. E como tem que. Então, se a gente procura considerar o processo, uma construção de desenvolvimento de habilidades, a pessoa lida melhor com essas exigências do cérebro, né? E o líder pode ajudar sim, muito. Tá, Alessandro, muitas coisas boas você falou aqui, tá? Muito bom, eu acho muito bem colocado, de uma forma muito didática aqui. Eu achei muito legal você falar sobre a questão de Aham, liderar, né, os nossos sentimentos, é aham, importantíssimo. Essa flexibilidade mental, por isso que, uhum, inclusive, o nosso podcast ele é voltado para a questão do modelo uhum, mental, modelo de mentalidade, e realmente mostra o porquê você vem evoluindo, desenvolvendo isso. uhum, É perceptível que dentro da parte da terapia, as pessoas estão com algumas questões e precisam de ajuda de alguém que tem experiência para ajudar a poder passar por isso e está tudo bem com isso, né? sim, Por isso que dentro também, por exemplo, eu tenho as minhas mentorias, que é exatamente onde eu fiz essa jornada e as pessoas precisam de ajuda para poder incrível, chegar no ponto, incrível. para Uhum, poder diminuir, né, toda essa lacuna de dúvidas, de angústia, de às vezes estar uhum, tomando decisões difíceis, precisa de alguém para ajudar a clarear esse caminho, né? Então, aham, e você traz isso muito bem para o líder, né? sim, Só que nós temos um grande entrave em relação a isso. O líder ele não está preparado para isso. uhum, O líder ele não tem essa formação. O líder ele não aprendeu isso na faculdade. O uhum. líder ele aprende meio que na Na marra, raça, na né? Na raça, raça da porque vida, é. não é no MBA que ele vai entender isso. E você me trouxe um ponto aqui que eu anotei que eu achei, eu queria aprofundar mais sobre ele. Isso me chamou muita Uhum. atenção. As terapias voltadas para processos baseados em evidências. Tá. Me explica melhor, aprofunda um pouco isso para entender assim, como é que isso pode ser usado através de um líder? O líder, ele vai precisar de ajuda para ter alguma coisa em relação a isso? Tem alguma ferramenta que ele pode já de forma prática Uhum. utilizar com, com junto com o dia a dia dele, com o que ele já sabe. E eu já ia trazer essa pergunta sobre evidências para 2024, o que é que seriam as coisas para 2025, desculpa. E você já Uhum. trouxe isso como algo que já está nos congressos. Me fala um Uhum. pouco sobre esse assunto, aprofunda para a gente Sim. melhor, para a gente poder entender e ver o que é que o público pode entender disso, que até eu também fiquei curioso. Contextualizando, né, de uma maneira geral, nós não tivemos aula na escola, né, o ensino fundamental sobre o que é felicidade, o que é raiva. Então, no Só, geral, a gente só no vai filme, né? aprendendo. Divertidamente dois, então ele está É, trazendo divertidamente que é algumas coisas. fantástico. Então, nesse desenvolvimento, em geral, a gente vai aprendendo na raça da vida, né? E nem sempre as pessoas lembram que têm experiências alcançadas na vida. Então, é chamar essa experiência, vem cá, ajuda aqui, né? É como se tratasse aquela situação como se fosse parte, né? Aquele momento e desconecta com situações anteriores que já aconteceram, né? Então, traz essas experiências e isso é uma forma de considerar as evidências, né? Uhum, Evidências é trazer os fatos que é comprovado cientificamente para complementar a análise que está sendo feita daquela situação problema. Então, a terapia baseada em evidências são baseados em estudos científicos, pesquisas realizadas para complementar na intervenção e mudanças de pensamento,
reestruturação cognitiva, para que a pessoa possa rever aquela situação por um outro ângulo. Então, mais uma vez, a flexibilidade se destaca. Então, enxergar aquela situação e ver por outros ângulos é flexibilidade. Então, a terapia baseada em evidências, que é o que se destaca dentro da terapia cognitivo-comportamental, porque a TCC é como se fosse um guarda-chuva. Tem várias perspectivas que se complementam, né, para que isso possa ser visualizado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, um líder, né, ele vai tratar o liderado, né, falar com o liderado, e ele coloca, né, principalmente sobre o erro que ocorreu, né? Então, dependendo da maneira como se fala, e aí tem estudos sobre habilidade social também, Uhum. que na TCC a gente faz esse tipo de treinamento também, né? É, é colocado de uma maneira que a pessoa fica constrangida. Então, esse constrangimento, ele não contribui para o desenvolvimento do colaborador. Ele vai fazer muito mais ele se retrair e se isolar. Então, as pessoas já têm uma dificuldade de assumir os próprios erros, né? E vai ser confrontado, acaba ele entendendo que está sendo julgado, criticado. Isso é um entrave para qualquer desenvolvimento. Então, o líder poder contextualizar e trazer de uma maneira que isso está dentro de um processo de desenvolvimento de habilidades, de um aprendizado, e que ele pode fazer de outra maneira que não estava fazendo antes, já considera como um processo de desenvolvimento e não como um erro em si, daquele momento. Então é diferente de você destacar uma situação que aconteceu de erro diante de todo um processo que vem acontecendo, né? E aí a pessoa sai desse. Ele quebra uma forma de pensar mais perfeccionista, né? Porque aí algumas pessoas acham que o perfeccionismo é uma coisa boa, Boa, né? mas na verdade não é, porque o Se cobra, perfeccionismo né? remete a uma exigência, a uma cobrança, a uma rigidez mental e gera muito sofrimento. Inclusive, é uma das coisas que pode relacionar até situações de depressão. Quando a pessoa se sente muito cobrada e se culpa muito, isso é um pulo para cair numa depressão. E aí a gente volta àqueles pontos dos sentimentos que, se não forem ali Uhum, resolvidos, vão acabar fazendo um adoecimento. isso. Eu vou fazer uma pergunta agora, pode ser uma pergunta polêmica, o Alessandro, Tá mas eu bom. preciso te perguntar sobre essa parte da terapia voltada para processos que tem a ver com a Uhum, TCC, traz evidências científicas, mas quando a gente fala assim nessa parte de processos, você entende que tem uma mesclada junto ao coach, a psicologia, ou não? Porque quando a gente fala para poder trazer toda a questão do processo, o que para o ponto A, para o ponto B ali, é um pouco de uhum, modelo ali de coaching, de método do coach ali que tem em relação a isso. Será que uhum, está tendo uma mesclagem aí da parte de psicologia uhum. com coach ou não? Isso é um Não. assunto polêmico, hein? Psicologia com coach. É, é uma ilusão pensar que tem essa mesclagem, porque são questões bem diferentes, né? O coaching, ele pode fazer um curso de final de semana, de uma semana. Não tem como comparar 5 anos de psicologia, né? Então, o coaching, ele aprende uma ferramenta para fazer uma determinada avaliação, né, com a ferramenta. Ele vai explicar o resultado e sai de cena, né? Então, o trabalho do coaching é isso. Ele vai, faz a avaliação, dá o feedback e a pessoa se desenvolva. Geralmente é assim. Diferente de um outro aspecto aí que você não falou, que é o mentoring, né? E a mentoria. A mentoria se caracteriza por identificar alguns aspectos onde o mentor vai ensinar a própria expertise para um mentorado. Isso. Então, acompanha um aspecto de desenvolvimento, mas ele vai
ensinar Claro. a experiência dele, a expertise dele para o mentorado. Então, são aspectos diferentes. Tem uma parte de desenvolvimento, sim, mas não chega nenhuma relação com o processo de psicoterapia. O processo de psicoterapia vai estudar não só a saúde mental, como também aspectos de transtornos de personalidade. Isso se houver um diagnóstico, ou uma hipótese diagnóstica, ou uma comorbidade também, como a gente fala em saúde mental. Mas vai se aprofundar nesse caminhar para que possa identificar situações que houveram do passado, relacionar o presente para projetar um futuro melhor, que assim funciona a terapia cognitivo-comportamental. Como eu falei antes, busca-se uma resolução mais próximo da definitiva, que o problema não volte. Uhum. Então, tem um aprofundamento e uma identificação da relação daquela situação que aconteceu de problema que ele está sofrendo com alguma questão que possa ter acontecido no passado e a memória, ela é afetiva. Então, vem toda uma carga de experiências do que houve no passado para o presente e aquilo torna mais intenso emocionalmente, mais difícil de lidar. E a pessoa não se dá conta, não percebe isso. E é na terapia que ele vai aprofundar e entender esse detalhe. E nem um coach e nem um mentor vai ser capaz de fazer isso, né? Sim. Então, se fala em mudança de crença, mas mudança de crença não se consegue fazer em uma hora, em um momento. A mudança de crença também é um processo. Ele vai descobrir novas evidências daquilo que ele quer para ele, né? Então, tem técnicas que se fala daí e muda a crença em um momento, em um dia, né? Isso não tem clareza nem evidência suficiente que diga que mudou realmente. Quando vai ver, mais na frente, a pessoa continua do mesmo jeito, com o mesmo problema. Só foi motivada, né? Vai para aquela palestra, foi para a palestra, tá motivada, mas pouco tempo depois, "Eita, essa dúvida não sai de mim", É né? motivação passageira, né? Momentânea, Porque né? não Que isso é foi possível acontecer. onde entra TCC na parte definitiva. Olha Isso, aí, ó. que vai aprofundando aquilo para tornar mais consciente. E aí descobrir caminhos, estratégias Então é como se você está trazendo que o coach ele faz apenas o trabalho da ferramenta de um de ponto A para o ponto avaliação. B, de avaliação, Uhum, mas se tiver uhum, crença, tiver questões emocionais que geralmente tem ali associado a um comportamento, aí é sim. onde entra realmente um profissional de saúde, um Aham, psicólogo, que realmente vai aham, aprofundar ali para poder entender aham. e resolver aquilo ali de forma É, mais definitiva ou aham, momentânea para ir evoluindo aos poucos para ele poder chegar naquele objetivo final de forma uhum. mais saudável, né? Vamos pensar assim, né? Isso. E tem outro aspecto que algumas pessoas se dizem terapeutas, né? Hum, Divulgam até como terapeutas e tal, até usando psicoterapeutas que fica meio inadequado, né, uhum. num processo. Então, como é que as pessoas vão identificar se é psicólogo ou não? Com um CRP. CRP é o Registro Regional de Psicologia, né? Existe a federação, né? CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, mas se vai identificar se ele está atuando, ele precisa estar com o registro do conselho ativado. Tem uma numeração que a pessoa vai identificar se a pessoa é psicólogo ou não, ou até ligar para o conselho para confirmar aquele profissional se tem a qualificação devida para fazer esse processo de atendimento. É um bacana, né, Alessandro. É uma dúvida que eu acho que o pessoal tem, Tem realmente é bom bastante. tirar Uhum. para procurar alguém que esteja realmente preparado, dependendo do momento da pessoa, né? Para que Sim, seja realmente sim, um resultado pensando a longo prazo e não a curto prazo, né? Então foi muito sim. esclarecedor você ter Uhum. trazido isso. Aham. Eu acho que a gente chegando aqui num momento aqui que eu queria fazer contigo um bate-rebate aqui, de algumas perguntas para você me Hum. responder de forma bem E a polêmica?
Diminuiu com a fala? Então, eu trouxe a polêmica para o público entender, tirar suas próprias conclusões, Vamos né? lá, fico Porque à é disposição para importante, porque esclarecer. existe muito isso hoje no mercado. Eu acho Aham, que de repente aí você trouxe uma sua visão, aham. um esclarecimento que possa ajudar demais as pessoas, né? Joia, Tirar me fala aí o suas bate-bola. conclusões. Bate-bola aqui. Aham. Vou te fazer algumas perguntas de forma bem simples, você para me responder, Uhum. Alessandro. O maior erro que um líder pode cometer? Constranger as pessoas, Constranger as pessoas. constranger as Isso acaba pessoas, adoecendo, né? demais. Bacana. Um livro que todo líder deveria ler. Liderança significativa, liderança autêntica, liderança eficaz, né. Na minha formação, eu estudei muito sobre liderança eficaz, né, É, que foi base dos estudos de Valença, né, na teoria da ação. Então, são estilos de liderança que saem daquele padrão comum, né, e amplia a visão da situação. Então, o líder é toda pessoa que influencia as pessoas, né, sim, influencia no comportamento das pessoas. Só que existem estilos de liderança diferentes. Cada um tem seu estilo. Na verdade, todos nós somos líderes, mas de estilos diferentes de acordo com os nossos valores. Então, aperfeiçoa os valores e faz um aprofundamento sobre liderança eficaz que vai ser muito bom. ótimo, muito bom. O que te inspira todos os dias? A minha família, minha esposa, os pacientes, de poder contribuir na vida deles. Bacana. Um hábito que transforma a sua rotina. É fazer uma autoavaliação do meu dia. Então, começo, faço uma reflexão de manhã e sempre ao final do dia eu vou rever minha agenda e vou revendo o dia e trago algum ponto para fazer de diferente no dia seguinte. Então, essa autoobservação, essa autoavaliação, ela é fundamental para que a gente possa construir alguns ajustes de mudanças de comportamento que possa ser melhor não só para a gente, olhando as nossas próprias necessidades, mas também olhando a quem nos rodeia, quem convive conosco, né? Bacana. Isso aqui é interessante. Um conselho para Uhum, empreendedores iniciantes, né? Você é um psicólogo, sabe da uhum, dificuldade de empreender. Qual um conselho você daria para essas pessoas que estão iniciando, uhum. principalmente na área de psicologia? Eu destaco assim a frase, né, da caneca que eu te falei, né? A frase é a seguinte: errar ontem, aprender hoje e superar amanhã. Muito boa. Então, é uma frase que eu acho que é singular, né? E o conselho é superação, né? A gente não tem que ser perfeito ou fazer o resultado de início ser o ideal que se espera. A gente faz o melhor que a gente pode e poder considerar esse aprendizado para que possa subir os degraus, né? Tomando como superação e desafio, né? Assim, eu sigo muito esse lema de vida e eu levo esse lema, né? Que é o supere, é a Legal. superação. E se você não fosse psicólogo, o que você seria? Ai, essa é uma pergunta Essa difícil. essa é difícil, hein? Essa é Porque difícil, essa porque você respondeu com amor, com a a paixão, né. a Aí fala assim identificação é grande. a dedicação é grande, né. Não teria Sim, outra opção, sim. né, Alessandro? Mas com certeza eu estaria ajudando as pessoas, de alguma maneira. Bacana, legal. Tá, e para você, Deus é Esperança, é virtude, fé, é caridade, é amor. Deus é singular, né, e faz a diferença na medida que a gente mantém a esperança. Então, um paciente, por exemplo, dependente químico, ele chega, ele está desesperançoso, né? Então, o contrário da esperança é que quando ele está se destruindo, ele está sem esperança. Então, eu acho que a esperança
é uma coisa muito importante, é uma virtude, inclusive. Em todos os É uma sentidos. virtude, né, ligada à fé, e eu acho que Deus é amor e é esperança. Não, bacana, verdade. Uhum. Alessandro, eu queria, para concluir aqui, se deixasse um recado, se as pessoas tivessem a oportunidade agora de receber um recado, que estão em casa, pensasse em mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, qual é o recado? Qual a frase que você deixaria para essas pessoas? Eh, Recado, tornar as situações que acontecem na vida como desafios, né, inclusive crise significa oportunidade de crescimento. Então, não trata as situações que você foi julgado ou que você fica se criticando como uma coisa determinante na sua vida. Então, isso foi uma situação do momento, você pode errar e você pode reparar qualquer mal que houve e esclarecer, de forma que você ultrapasse as barreiras e suba os degraus, né, se superando a cada dia. Então, a minha mensagem é superação. Superação. Literalmente, né, Alessandro? Cara, muito bacana, tá? Aham. Gostei demais, tá? Eu acho Eu também que adorei. foi muito bom. Você Uhum, trouxe todos os assuntos de uma forma muito didática. uhum, Então, eu acho que isso ajudou demais o público aham, a trazer de uma, como ferramenta de poder praticar. Então, essa sua fala final aqui traz, poxa, é uhum, entender que uma crise faz parte, então, de uma forma muito simples, entender aham. como você pode resolver. Então, foi muito bom, tá? Então, Muito pessoal, obrigado. eu queria agradecer a presença de todo mundo, a presença do meu amigo Alessandro aqui. Foi muito bom. Eu acho que a gente entendeu o que tem por trás ali nesse modelo mentalidade. Ou seja, que olha a maneira como ele explicou, a maneira como ele pensa, o modelo de mentalidade que ele tem como psicólogo, como profissional e empreendedor, de que a maneira como ele enxerga que realmente as pessoas precisam mudar. Então, a forma didática, ele era identificado desde novo, ali Uhum, já como um professor, como um mentor. é, Então, isso ajuda demais até ele trazer para a gente aqui de forma muito simples, de como a gente pode estar usando nossos sentimentos, nossa mentalidade a nosso favor e não contra a gente, né? Então, assim, foi muito bom, tá? Eu queria agradecer, tá, Alessandro? Sua obrigado. presença foi. Gratidão mesmo. Gratidão também pela sua participação aqui. E é isso, pessoal. A gente fica finalizando aqui mais um episódio do Modelo Mental Cast, tá? Uhum. Mais pessoa maravilhosa. E é esse tipo de ferramentas e ajudas que a gente precisa colocar em prática, entendendo através da mentalidade dessas pessoas o que é que a gente pode fazer na nossa própria vida, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.